Hoje o assunto, para quem acordou cedo e já começou a acessar as redes sociais, rádios, TVs, todas as formas de comunicação, a notícia mais destacada dizia respeito à economia e o impacto nas bolsas, principalmente da Ásia, que são aquelas que fecham aqui quando é de manhã, né? E todo o impacto ao longo do dia na Europa e depois lá nos Estados Unidos. As principais bolsas da Ásia fecharam em forte queda. Lá em Hong Kong, a pior baixa, uma das mais importantes, teve a pior baixa, que não acontecia desde 1997. Os números continuam sendo muito preocupantes. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, o desespero já foi maior. A Bovespa já caiu muito mais, agora está caindo 0,82% com 126 mil pontos. A gente tem falado normalmente na base de 130, 133 mil pontos todos os dias. Hoje um movimento mais baixo, claro, diante das incertezas. O dólar também já caiu mais. Agora baixou de 1%, está na casa de 0,96. Caiu não, subiu, né? Chegou a bater em 6,90, em 5,90, 6,90. Em 5,90, agora acertando 5,90. E chegou a estar subindo mais de 1%, agora está com 0,96% de alta. Um movimento bastante importante que chamou muito a atenção e que causou isso tudo depois do que a China decidiu na sexta-feira de retalhar os Estados Unidos, e também há um contramovimento que a partir do que disse Trump e informações da Casa Branca, dando conta de que a retaliação pode ter a retaliação da retaliação da retaliação, viu, Zaidan? O Trump disse que se a China não desfizer amanhã aquela medida, aquela decisão de retaliação, colocando 34% de sobretaxa sobre os produtos que ela importa dos Estados Unidos, o Trump disse que se a China não desfizer essa medida, no dia seguinte, ou seja, depois de amanhã, haverá 50% a mais de tarifa para produtos chineses nos Estados Unidos. O mercado financeiro, ele não deve ser confundido com o capital financeiro, né? O capital financeiro é seguro, planeja os seus movimentos, segue a dinâmica da lógica do capitalismo e trabalha sempre com a expectativa de formação de monopólios, de oligopólios, de controle de mercados, de expansão de mercados e sempre tendo como meta a acumulação. O mercado financeiro é outra coisa, você tem milhões de agentes e um tanto quanto assustados, né? E por isso mesmo gostam do previsível. Há uma insegurança quase permanente. Então, o cenário previsível é o cenário ideal para o mercado financeiro. E o que não há agora é previsibilidade. Porque, primeiro, não se sabe exatamente quais as consequências reais para cada país. E dentro de um país, veja que interessante, Ronald, o Brasil tem a China como principal parceiro comercial. O estado de São Paulo, especificamente, não. O estado de São Paulo, ele tem como principal parceiro comercial os Estados Unidos, porque é um estado onde há mais produção e exportação de bens industriais, de manufatura, produtos industrializados, e o mercado dos Estados Unidos é o maior, seguido pelo mercado argentino. Então, para São Paulo especificamente, você tem efeitos que não se repetem, não se reproduzem em outros estados do Brasil. Onde você tem exportação de café, provavelmente haverá um ganho, porque o café vietnamita, que é concorrente do brasileiro, o Vietnã tem a segunda maior produção do mundo, o Brasil tem a primeira, o café brasileiro chegará no mercado dos Estados Unidos muito mais barato que o vietnamita, porque vai pagar 10%, o vietnamita vai pagar 46%. E além de tudo isso, não há certeza, mas há um risco que é crescente de recessão, uma recessão global, até por envolver um choque direto entre as duas maiores economias da Terra, né? A dos Estados Unidos e a da China.
E isso está afetando, por exemplo, o preço do petróleo. O petróleo, ele nem é atingido por essas tarifas. Mas, se há redução da atividade econômica, há redução da demanda por petróleo. Então, os preços caem. Isso pode levar a OPEP, particularmente a OPEP+, que é basicamente conduzida pela Rússia e pela Arábia Saudita, à decisão de reduzir a produção diária, para tentar provocar, se não aumento, mas uma estabilidade nos preços. Porque senão vai descer, enquanto houver a expectativa, o receio de uma recessão global. Então, são várias possibilidades, e o mercado financeiro, que odeia incertezas em qualquer campo, né? Eleitoral, econômico, relações internacionais, a incerteza faz tremer as bases desses milhões de investidores. E aí você tem fuga para o dólar, né, que ainda é o porto seguro, mesmo quando os Estados Unidos são o epicentro de uma crise, como aconteceu em 2008. Em 2008, a crise tinha o epicentro onde? No sistema bancário dos Estados Unidos. Para onde muitos investidores correram? A maioria, para o dólar. E agora se repete esse movimento, embora haja hoje, muito mais do que em 2008, também corrida pelo ouro. Muita gente resolve investir em ouro, que é um ativo tido até como mais seguro. Principalmente no leste europeu e na Ásia, cada vez investem mais em ouro e em reservas em ouro. Os países fazem isso. Mas é natural, o dólar sobe porque há incerteza, e havendo incerteza, as pessoas se refugiam na moeda mundial. Agora, para um país como o Brasil, você tem perdas e ganhos, né? Você não vai só perder, e não vai ganhar, só ganhar. Haverá perdas e danos dependendo do setor, o setor de aço e alumínio, o setor de autopeças. Esses são setores que provavelmente vão sofrer. E autopeças têm, não são 10%, são 25%. Né? E no caso da agricultura, olha que interessante, Ronald, não querendo me alongar excessivamente aqui. Vamos nisso, que é isso. O Trump está ameaçando uma multa que pode ser superior a $1 milhão cada vez que um navio fabricado na China, não importa de onde vem a mercadoria, chegar aos Estados Unidos. A China domina hoje o mercado de navios. No caso, por exemplo, desses navios containers, né, a China tem mais de 80% do controle do mercado. E os navios cargueiros convencionais, ela tem também próximo de 80%. E o Trump quer fazer com que os Estados Unidos voltem a produzir navios cargueiros em larga escala. Então, como ele quer jogar essa partida? Punindo navios chineses que cheguem a portos dos Estados Unidos com multas e sobretaxas. Muito bem, o setor agrícola nos Estados Unidos começou a gritar. Falou, não faça isso. Por quê? Se o cara vem buscar soja aqui e a soja vai ficar muito mais cara e ainda haverá uma multa de, no mínimo, $1 milhão, porque o navio chegou a um porto dos Estados Unidos, ele vai buscar essa soja no Brasil. Citaram o Brasil diretamente, é óbvio, né? Que é o maior competidor dos Estados Unidos no mercado de soja. Vai buscar no Brasil, e se o Brasil não conseguir suprir toda a demanda, vão buscar na Argentina, que também produz e exporta soja. Então, a economia é fantástica, né? Exatamente por isso. Ela produz N consequências em diversas direções. Muitas vezes em direções opostas, né, umas às outras. Então, não é tão simples assim. Eu vou sobretaxar e os Estados Unidos agora vão fabricar navio. Até você conseguir uma estrutura de produção para ter uma linha de montagem capaz de concorrer com esse domínio chinês nos mares, isso leva anos. Isso exige anos e anos de investimento e de trabalho. Não é da noite para o dia. E os agricultores americanos não vão ficar de braços cruzados esperando. Eles estão dizendo, nós vamos perder mercado se isso ocorrer. Então, você tem um oceano de incertezas, né? E aí, muitos correm para o dólar, muitos saem vendendo ações desesperadamente, e aí há sempre aqueles mais tranquilos, que não precisam de retorno agora, querem fazer um investimento para médio e longo prazo e que compram ação na baixa.
valorizam o seu capital dessa maneira, né, Ronald? O Zaidan, a gente vai fazer, eu quero falar sobre inflação, só para citar um ponto que o Zaidan tocou a respeito do petróleo. O preço do barril atingiu o menor valor em 4 anos, ficou abaixo de 64 dólares. E não faz muito tempo que a gente estava aqui falando da loucura do preço do petróleo.